Olá pessoal, tudo bom? Chegamos à nossa última aula desse resumo e dessa revisão de todo o conteúdo do nosso nono ano, né? Que a gente passou aí esse ano da pandemia estudando em casa, assistindo vídeo no YouTube, assistindo na televisão, né? Eu trouxe uma aula especial para vocês, uma revisão especial nessa de hoje, tá? Nós vamos estar olhando o que foi e o que influencia e como que ela é, tá? Realmente no espaço geográfico e como ela influencia no espaço geográfico, tá? A globalização. A gente fala tanto de globalização, né? Mas o que é a globalização? Nem sempre esse conceito ele é utilizado da maneira correta, tá, pessoal? Para a geografia, a globalização é um tema muito importante. Inclusive, nós estávamos discutindo colonização, imperialismo, neocolonialismo, estávamos falando de revolução industrial, estávamos falando de produtos que vêm e que vai, a questão dos fluxos de mercadorias, né? Então, a globalização é tudo isso, e tudo isso que a gente vai estar observando agora. Então, o que é um conceito básico assim da globalização, tá? Vamos resumir ela em algumas frases. Olhem aí no slide, tá? É um processo de integração econômica e de cultura do mundo, ok? Ela torna possível os avanços na revolução técnico-científica, foi ela que deixou, tá bom? Para além dela ter deixado, sem a globalização da época do colonialismo, que os europeus vieram para as Américas, não teria tido a industrialização. Nós não teríamos todas essas tecnologias que a gente usa. Porque como que a Europa ia arrumar matéria-prima para acumular aquele tanto de riqueza para depois desenvolver a tecnologia? Tá, pessoal? Então, o processo de globalização, ele está junto, tá? Ele anda junto de quem? Do colonialismo, do neocolonialismo, da Revolução Industrial, ok? As redes de comunicação. Como que você desenvolve a tecnologia se você não se comunica com os outros? Tá? Então, a comunicação, esse intercâmbio de conhecimento também foi muito importante. Isso também é processo que está dentro da globalização. Tá bom, pessoal? E a gente não pode esquecer, globalismo é um conceito e globalização é outro conceito. São fenômenos diferentes. No globalismo, seria como se fosse o globo todo uma cultura só, uma economia só. Ok? Na globalização, pessoal, não existe igualdade. A globalização, ela é desigual, né? Quem de vocês tem um iPhone 12? Quem pode ter um iPhone 12? Ele é um produto oriundo de quem? Da alta evolução da tecnologia e da globalização, ok? Mas aonde? Quem tem acesso? Entendam, quem tem acesso à internet é 100% da população mundial? Lembrem-se que quando nós estamos estudando, inclusive esses fenômenos, e a gente fala de globo, vamos pensar na África, tá? A nossa mídia, todas as vezes que vem trazer alguns dados sobre o mundo, pessoal, é muito mais focado e olhando, na Europa está assim, nos Estados Unidos está assim, passa um pouquinho sobre o Oriente Médio, de vez em quando, e sobre a Ásia, né? Como é difícil a gente ter, pelo menos, notícia dos nossos irmãos africanos, né? Que processo de globalização da informação é esse que a gente nem informação a gente pode ter. Então, ele é desigual, tá? Ele é um processo desigual. Seguindo, para não ser muito crítico, para mais crítico que já sou, o mapa. Seguindo, pessoal, o mapa, eu trago para vocês aqui a projeção, né? Projeção plana dos cabos submarinos que interligam o mundo. Vocês acham que a internet, ela é passada de um continente a outro como?
tá? Existem cabos subterrâneos, pessoal. Como a gente tem as fibras óticas que vai de lá do Rio Grande do Sul até Belém, passa uma fibra ótica bem aqui, ó, na BR-153. Vocês devem conhecer, né? Entre os oceanos a gente tem também vários cabos que interligam. Então, a globalização tem esse sinônimo também, né? É a interligação entre todos os lugares do mundo. Porém, nem todos os lugares do mundo estão ligados com o mundo. Ficou meio estranho? Mas não é estranho. O que é? É a desigualdade, tá, pessoal? A internet está aí, mas todos têm acesso a ela? Né? Sabemos que não. Por que eu passo essa aula que eu estou dando para vocês, que a gente está conversando aqui, e eu estou passando os conhecimentos, por que ela passa na televisão e ela fica no YouTube? Ela está na televisão, para quem não consegue ter acesso à internet, olhem só, hein? No século XXI, com a globalização, com esse tanto de cabo de fibra ótica, eles ainda não conseguem, tem pessoas que não têm acesso à internet e têm que assistir na televisão. A televisão atinge as pessoas que às vezes não têm acesso à internet. Então, olhem só como a discussão ela é técnica, ela é de evolução, mas ela também é de desigualdade. A gente não pode esquecer disso, tá? Seguindo, o que acontece? A globalização, ela é intensificada e ela é levada muito mais a sério, esse conceito de globalização, pessoal, a partir da internet. Foi a partir da internet que começou a se discutir essa questão do paradigma da globalização e a gente começou a pensar de como a internet e de como a gente está ligado com o mundo. A internet abriu portas para a gente conhecer o mundo todo, qualquer tipo de cultura do mundo. Isso são pontos hiper mega bons da globalização. Hoje aí, na sua casa, com o seu celular, você pode acessar qualquer site do Japão, da África, da Rússia e ir lá buscar conhecimento. Na minha época não tinha isso. Na minha época a gente tinha que ir na Barça, era um livro. Enfim, olhem só como a globalização, ela é antiga, mas ela muda totalmente a roupagem e ela muda totalmente como ela atinge o espaço e atinge as nossas relações com a internet. Então a internet é um divisor de águas, tá bom, pessoal? Vamos lá ver lá, ó. É uma rede mundial de computadores criada nos Estados Unidos com objetivos militares. Lembra que eu falei para vocês lá da corrida espacial? Os Estados Unidos estavam em corrida espacial com a União Soviética e eles criaram a internet justamente para transferir dados e eles poderiam estar em qualquer lugar do mundo que o dado ia ser transmitido rapidamente, a mensagem. Imagina ter que mandar uma carta, como na Segunda Guerra Mundial. Até ela chegar do outro lado da Alemanha, já aconteceu muita coisa aqui. Olha só como a internet ela melhora. Mas, infelizmente, ela nasceu para a guerra, né? Ela nasceu como arma militar, como eu já falei para vocês, o GPS também. Mas, enfim, hoje ela tem um impacto muito bom na nossa sociedade, né? Ela trouxe muitas coisas boas. A partir da década de 90, tá? A sociedade ela passou a ter mais acesso a essa rede, tá? Todas essas técnicas que são militares, depois de alguns anos, elas viram tecnologia. A tecnologia, o que é a diferença de técnica para tecnologia, pessoal? Tecnologia é quando uma técnica se difunde na sociedade. Aí todos têm acesso, entre aspas, né? Ou quem pode pagar tem acesso, infelizmente, nesse mundo que a gente vive, tá? Então, e as redes sociais? Olha só como muda, olha só como a globalização trouxe. A globalização trouxe, junto com a internet, essa era que a gente vive aqui agora, depois do século XX, agora século XXI, o espaço virtual, né? As redes sociais, os perfis, tá? Olha só o tanto de modificações, né? Hoje em dia as pessoas vivem mais nas redes sociais do que vivem na rua. E com a pandemia? Com a pandemia é como se a gente ficasse passeando nas redes sociais, em filmes, Netflix, enfim, uma oportunidade de cultura para tudo quanto é lado, né? Por causa da internet e da globalização. Olha só que ponto bom e que ponto legal, né, pessoal? Seguindo, eu vou trazer para vocês aqui, agora vocês vão conseguir observar a questão da desigualdade no acesso à internet.
O que acontece? Vamos lá no mapa? Olhem lá que interessante, pessoal. Austrália, Japão, Europa, quase no seu total, tá? Alguns países não, e Estados Unidos, Canadá e Alasca. Eles têm 100% de acesso à internet. Vamos lá no Brasil? Olha só o Brasil, pessoal. O Brasil está entre 40% e 60% da sua população com internet. Pensem, olhem a diferença, pessoal. Agora, vocês querem ver pior? Olhem a região africana, o continente africano. O continente africano, você tem o Marrocos, você tem o Egito e você tem a África do Sul, né, lá embaixo, que eles têm entre 20% e 40%. Tem várias regiões da África que é 0%, pessoal, de 0 a 20%. Isso é um dado que demonstra desigualdade, pessoal? Muita desigualdade mesmo, tá bom? Dos europeus, australianos e estadunidenses e canadenses para os brasileiros é um nível, o brasileiro está ali no nível médio. E do brasileiro para o africano está muito pior, tá, pessoal? Olhem só que interessante, né? E como os processos e fenômenos acontecem, né, na geografia. A partir do acesso à internet, dá para saber se existe desigualdade social num país, tá? É muito importante vocês observarem isso. E outra questão da globalização e da internet, pessoal. Ela trouxe o quê? A diminuição do espaço e do tempo. Por que a gente fala isso? Diminuiu o espaço e o tempo. Olha a imagem lá. A imagem são 4 mapas mundi. O primeiro lá em cima ele é grande, né? Vem abaixando, vem diminuindo e vem diminuindo. E eles têm umas datas ali, ó. O mapa grande é de 1500 a 1840. Por quê? Você está aqui no Brasil. Para você falar com alguém no Japão, pessoal, imagina o tanto que ia demorar para falar com alguém no Japão. Só tinha caravela, barco à vela. Ele andava 16 km por hora. Imagina uma caravela sair daqui do Brasil e chegar lá no Japão. Ia demorar. De 1500 a 1930, aí você já tem uma mudança. Você já tem a locomotiva a vapor, que anda 100 km por hora, e você tem o barco a vapor, que anda 57 km por hora. O que acontece? É mais rápida a viagem. Por quê? A técnica melhorou. Então, você atinge o globo de maneira mais rápida. Em 1950, você tem os aviões, pessoal, de propulsão a jato. 480 a 640 km por hora. É muito mais rápido. E hoje você tem já jatos de passageiro a 800 a 1000 km por hora. Isso, pessoal, eu trouxe esse exemplo de fluxo de pessoas. Agora, e se você quiser, você está lá no século XV, você está aqui no Brasil, você quer mandar uma mensagem lá para Portugal, você ia ter que colocar uma carta na caravela e esperar 6 meses ela chegar lá. Hoje, pegou o celular, 1 segundo. Se você digitar 1 segundo, outro segundo, é só para enviar. Essa mensagem já chegou lá. Então, olha como a globalização pegou o espaço e fez assim, ó, diminuiu. E o tempo também. Conseguiram compreender essa relação? Globalização, diminuição do espaço, diminuição do tempo. Tá, pessoal? É muito mais rápido, tudo é muito mais rápido hoje. Ok? Tudo isso por quê? A evolução das técnicas e a internet, pessoal, tá? Papel primordial, os satélites e os cabos subterrâneos abaixo do mar. Ok, pessoal? E como essa globalização, ela vai atingir o território brasileiro, quando que ela chega aqui? E o que ela muda no nosso território? Vamos ver o esqueminha que eu montei para vocês? Lembrem-se, o Brasil é predominante, 70% é agrícola, tá? Então, toda tecnologia que vem para cá, oriunda da Revolução Industrial, a terceira Revolução Industrial, ela vai vir com um nome na década de 70 de Revolução Verde, pessoal. Então, o que acontece? Os maquinários e os insumos, a genética é hiper mega modificada e hiper mega evoluída. Olha lá o esqueminha que eu coloquei para vocês, tá? Gêneros agrícolas para culturas alimentares, agropecuária tradicional.
quando você fala de gêneros para alimentação da população, não teve incentivo, não teve muita técnica. Agora, quando você fala de gêneros agrícolas para exportação e para indústria, exportação é quem? Estados Unidos, China e Europa. Aí, pessoal, você tem várias empresas multinacionais que vieram aqui para o Brasil. Caterpillar, John Deere, a Cargill, a Monsanto, todas elas vêm para quê? Para trazer a sua técnica e para evoluir e para modificar a produção agrícola aqui no Brasil. Ok? É a chamada agricultura moderna, tá? Essa modernização no campo também é chamada de Revolução Verde. E ela é oriunda da onde? Da evolução das tecnologias da terceira Revolução Industrial lá dos Estados Unidos e da Europa, tá? Maquinização, quimização, que é a química, os agrotóxicos, e o crédito. É também influenciado, pessoal, o sistema financeiro. Tá? O crédito rural começa a aparecer nessa época, a questão do financiamento, tá bom? Então, pessoal, foi isso, tá? Eu trouxe essa questão, essas características, esses elementos e essa influência que a globalização, que vem de lá de 1500 até hoje, mas ela se torna muito importante depois da ferramenta que é chamada de internet, tá? Influenciou no nosso dia a dia, tá? E como ela também pode se mostrar como uma ferramenta de desigualdade, beleza? E nos finalmente ali eu trouxe para vocês alguns elementos de como ela influenciou também a estrutura agrária do Brasil. Lembrando, estamos só revisando, isso tem muita história, muita geografia em volta, tá? Eu gostaria de agradecer a todos, fiquei muito feliz por estar aqui com vocês, espero retornar, espero ver vocês. Não se esqueçam, professor Ricardo Marcílio, de Geografia. Boa sorte para todo mundo.